Irmãos, como é bom estarmos na casa do Senhor. Creio que este, segundo a contagem do Eber, é o 8º estudo e nós agora estamos, depois de toda a introdução ao Novo Testamento, nós estamos então agora trabalhando juntos os 4 evangelhos e analisando a vida de Cristo. Por quê? Porque à medida que os áudios estão passando, e essa semana está uma bênção, né? Está uma coisa maravilhosa. À medida que os áudios estão sendo ouvidos, estão sendo entendidos, estão sendo discernidos, a gente consegue juntar as mensagens do dia a dia. Estamos em Mateus, agora vamos amanhã para Mateus 22, e a gente consegue juntar todos os áudios com as quartas-feiras e com domingo de manhã, e a gente está crescendo de forma maravilhosa. Então, meu amado irmão, na quarta-feira passada, nós começamos a trabalhar o nascimento de Cristo. E nós vimos quão importante foi aquele momento histórico. E me comprometi nesta quarta-feira a continuar trabalhando o nascimento de Cristo e, obviamente, hoje, aprofundando um pouco mais a noção de que, com o nascimento de Cristo, Deus estava concedendo à humanidade um novo princípio, uma nova origem. É como se o Senhor estivesse abrindo novamente o mundo, reconstruindo todas as coisas por intermédio de seu Filho e nos dando de novo um novo início. Por isso, muitos teólogos, desde a Idade Média, grandes homens que o Senhor usou em sua igreja, nos dizem de forma direta e clara exatamente um fato que eu acho muito bonito. Talvez Mateus deveria se chamar Gênesis 2. Talvez Mateus deveria se chamar Gênesis 2. Porque assim como no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, e disse Deus: haja luz, e houve luz. Com Cristo, a humanidade tem um novo princípio, tem um novo início, tem um novo Gênesis. E dessa vez, um Gênesis eterno. Dessa vez aparece não o primeiro Adão, mas agora aparece o último Adão. Aquele que seria o representante da raça humana e que restauraria, Gedeon, toda a raça humana. Então, meu querido construtor, homem de Deus, olha que fato interessante. Quando você abre Mateus, você vê uma similitude no nascimento de Cristo muito grande com aquilo que aconteceu quando o Senhor criou os céus e a terra. Então, olhe que interessante. Abra comigo Gênesis 1:1 e não tire o dedo de Mateus, Marcos, Lucas e João. Pastor, como é que eu faço isso? Calma, estou brincando com você. Amém? Ok? Então, primeiro, Gênesis capítulo 1, versículo 1. Gênesis 1:1. Veja que interessante, irmãos, porque em Gênesis capítulo 1, versículo 1 em diante, você tem a narrativa da criação. A narrativa da criação. E o que eu acho interessante é exatamente isso. Na segunda-feira, quando eu estava ouvindo o pastor Cícero, que ele estava trabalhando com a questão relacionada ao casamento, irmãos, como é interessante como a palavra de Deus se renova a cada dia. Quando o pastor Cícero disse que Cristo invoca o Gênesis e diz, não foi assim no princípio. Não era assim. Quando o Criador trouxe o casamento, não era assim. Aí indagaram para Cristo. Então, por que Moisés? Óbvio, Moisés, o grande homem de Deus. Por que Moisés, então, permitiu a carta de divórcio? Jesus foi direto, objetivo, na ferida.
Por causa da dureza do vosso quê? Coração. Dureza do vosso coração, né? E aí Jesus disse, mas não foi assim no princípio. Irmãos, se Cristo olhou para o Gênesis e usou Gênesis como argumento para defender verdades espirituais, quem somos nós para olhar para esse livro de forma absolutamente longínqua? Você acredita que tem gente que ainda tem a capacidade de olhar para Gênesis e dizer que isso aqui é uma história de carochinha? Dizer que Adão não existiu? Dizer que Deus não criou os céus e a terra? Tu acredita que tem gente que tem capacidade de ainda dizer isso? Depois de Cristo invocar Gênesis como argumento certeiro e direto de verdades bíblicas. De verdades bíblicas. Então, irmãos, se Gênesis serviu para Cristo, Gênesis serve para mim e para você. E olha que coisa linda. Irmãos, que dia maravilhoso é esse nosso, né? Olha que coisa linda. Quando Deus, no princípio, Gênesis 1:1, criou os céus e a terra, algo aconteceu. Algo aconteceu. Porque o Deus que eu sirvo não cria o acaso, não cria o estragado, não cria o incorreto, não cria o amorfo, não cria o errado. O Deus que eu crio e o Deus que nós servimos e que nós cremos, ele é perfeito, ele é exato, ele é objetivo. Ele enche o mundo de cores, de maravilhas, de cheiro, de vida, de muita vida. Então eu pessoalmente creio que quando Deus criou os céus e a terra, ele não criou sem forma e vazia, não. Eu sou dos adeptos daqueles que dizem que algo aconteceu entre Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 2 e a terra tornou-se sem forma e o quê? Ficou um caos. A terra se tornou um caos. Eu creio que o Senhor Deus faz tudo para a sua glória, faz tudo perfeito, e da mão do perfeito não pode sair imperfeição. Eu creio assim. E respeito quem acredita de forma contrária. Respeito perfeitamente quem crê que entre o Gênesis capítulo 1, versículo 1 e o versículo 2, sim, Deus, num primeiro momento, ao fazer a terra era sem forma e o quê? Vazia. Era um caos. E aí o Senhor começou a organizar absolutamente todas as coisas. Agora, essa discussão fica um pouquinho para depois. Fica quando nós estivermos estudando e lendo Gênesis. Quando estivermos estudando e lendo Gênesis, a gente conversa sobre isso de forma profunda. O que eu preciso que você entenda é que na aula passada, nós vimos que o mesmo verbo que está, aqui no versículo 2, estava lá em Mateus, lá em Lucas. Porque a terra, de alguma forma, se tornou sem forma e vazia. Mas o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. O Espírito de Deus estava acima de todas as coisas, gestando absolutamente tudo aquilo que Deus iria falar, para pegar a palavra de Deus e transformar em realidade. E aí, quando Deus disse, haja luz, houve luz. Quando Deus disse, haja separação, havia separação. Então, à medida que Deus vai falando, tudo aqui vai acontecendo. E olha que interessante, este mesmo Espírito foi encarregado de, em Mateus e Lucas, segundo a descrição, vir sobre a menina lá de Nazaré. Menina simples, humilde. Esse mesmo Espírito foi encarregado de vir sobre ela e gerar aquele que seria o Filho do Altíssimo, tomando a forma humana. Então, quando Maria pergunta, mas como é que vai acontecer?
Como é que vai acontecer? Eu não conheço um homem. Como é que eu vou ficar grávida? O anjo disse, calma. Descerá sobre ti a virtude do quê? Do quê? O Espírito Santo que estava em Gênesis. Gênesis, trabalhando para que todas as coisas fossem realizadas, este mesmo Espírito agora está em Mateus e em Lucas, gestando o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta foi a noção que trabalhamos na aula passada e agora eu quero aprofundar as semelhanças entre Mateus, Lucas e Gênesis. Entre o antigo Gênesis, Gedeon, e o novo Gênesis. Entre o antigo Adão e o novo Adão. Entre a primeira criação e a segunda e definitiva criação. Vejamos, pois, as semelhanças e vejamos, pois, que o Senhor Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vede que linda é a palavra de Deus. Vede a semelhança comigo. Quando você olha para a criação, você vê que, em primeiro lugar, Deus foi extremamente realista. Se tem alguém que não brinca com a realidade, se tem alguém que não ilude a humanidade, este alguém é Deus. Deus foi extremamente realista quando olha para a terra e quando permite que Moisés, que escreve o Gênesis, registre que no início a terra era sem forma e o quê? Vazia. Que a terra era um caos. Amados irmãos, por incrível que pareça, quando o Espírito está gestando Cristo, a humanidade vivia o mesmo caos que existia no início, no Gênesis. Ou seja, a humanidade, quando Cristo foi gestado, e daí o momento exato de Deus escolher a época certa do nascimento de Cristo, vivia sem forma e absolutamente vazia. Vivia completamente e infelizmente decaída espiritualmente. Se há uma semelhança possível, como trazem os grandes autores da Idade Média, os grandes irmãos em Cristo, filósofos cristãos, é que realmente, assim como a terra estava sem forma e vazia, a humanidade, vazia e sem forma estava. E a maior prova disso é o último livro do Velho Testamento. Você já leu Malaquias? Já leu Malaquias? Já leu e se horrorizou com Malaquias? Quando você pega o livro de Malaquias, você não acredita que Deus está falando com seu povo, Geraldo. Meu Deus! É Deus que está falando? É. Porque Malaquias é um grande profeta do Senhor. Agora, Deus está falando com quem? Com os outros impérios que existiam? Não, Deus estava falando com seu povo. Leia hoje à noite Malaquias em casa. E não se assuste. Deus olha em primeiro lugar para os príncipes e reis. E Deus diz, eu vou acertar as contas com vocês. Vocês estão matando o meu povo. Vocês estão tirando do meu povo as riquezas do meu povo. Vocês estão pegando minhas ovelhas e além de tirar a lã, porque lhes é permitida a lã, vocês estão tirando a carne, vocês estão arrebentando os ossos. Ou seja, Deus estava falando de injustiças sociais que os líderes de Israel estavam cometendo contra o povo de Deus. Deus olha para os juízes e Deus diz assim, que história é essa de vocês venderem sentença? Que história é essa de vocês venderem o direito? Que história é essa de vocês passarem por cima do órfão? Que história é essa de vocês simplesmente não olharem para as viúvas? Que história é essa de comprarem as decisões de vocês?
Irmão, se Jesus falasse isso com a sociedade atual, nada mais atual que Malaquias, mas Jesus está falando com um povo que ele escolheu para ser luz para os povos e atrair todos a Deus. Olha o nível espiritual que esse povo chegou. E ele diz a vocês sacerdotes, a vocês profetas, a quem eu escolhi, separei, para se dedicarem a mim, para levarem meu povo à minha presença, para trazer a meu povo a minha palavra. Eu vou matar vocês. Eu vou rasgar vocês no meio. Eu estou para pegar tudo que vocês oferecem para mim e eu estou para jogar na cara de vocês, porque vocês me oferecem o resto, vocês me oferecem o excremento, vocês me oferecem o que há de pior. E você, povo, você é malandro. Você é malandro. Você está brincando com a minha presença. Você está brincando com a minha graça. Você está brincando comigo. Me roubam e ainda perguntam em que me roubam. Brincam com os sacrifícios e ainda perguntam o que nós estamos brincando com o sacrifício. Vem à minha casa e ainda diz, ai, que cansaço, que enfado. Sou eu que estou com enfado de vocês. Eu não vou continuar descrevendo porque eu tenho objetivos didáticos a alcançar com você essa noite. Mas leia Malaquias em casa e diga assim, Senhor, não é possível que o teu povo chegou ao final do Velho Testamento nesta escravidão espiritual. Agora me responda uma questão extremamente simples. Verinha, se o povo de Deus chega à descrição que está em Malaquias, que se podia esperar de quem não era povo de Deus? Havia o que se esperar de alguém fora de Israel? Amados irmãos, a terra de novo estava absolutamente sem forma e vazia. Absolutamente sem a graça, a manifestação, a misericórdia de Deus. Deus olha e diz, filho, está tão abominável que está chegando aqui, que agora chegou o momento de você descer, porque eu tenho que arrebentar alguém. Eu tenho que matar alguém. A minha ira tem que cair sobre alguém. E eles não vão suportar. Já destruiu uma vez a humanidade quando a taça da minha ira se encheu lá em Noé. Só que agora se enche de novo. Eu prometi que não mais destruiria. Chegou o momento, filho, desce. Porque em ti eu vou punir todos os pecados. Tu has de sofrer pela humanidade. Na tua carne, eu vou jogar todo o meu ódio e toda a minha ira. E aí ele olha para o pai e ele diz, tá bom. Por isso que, de novo, o Espírito Santo tem que vir e realizar os grandes milagres. Porque raciocine comigo, o que é maior? Será que é maior Deus dizer como está em Gênesis, capítulo 1, e disse Deus, houve luz, haja luz e houve luz. Será que quando Deus disse, haja expansão no meio das águas e que se separem as águas de águas, será que quando Deus disse, apareça agora a terra seca, será que quando Deus disse, cresça a vegetação e cada um segundo a sua espécie, será que quando Deus disse, apareça sol, lua e estrelas, e que dominem dias, anos, estações,
Será que quando Deus disse que produza os céus e as águas, toda espécie de seres viventes, e será que depois que Deus disse e que a terra produza todos os seres viventes, e ele foi falando e foi acontecendo, e ele foi falando e foi acontecendo, será que isso seria o maior dos milagres? Não. Definitivamente não. O maior dos milagres seria Deus se tornar homem. O maior dos milagres seria quem teve a sua voz ecoando no universo e tudo acontecendo. Vestir corpo humano. E nascer de uma virgem. E precisar dessa virgem para mamar. Para ser limpo quando fizesse necessidades fisiológicas. Precisar desta virgem para aprender a dar os primeiros passos. Precisar dessa virgem para poder aprender a falar. Ou tu pensas que Cristo já desceu, homem perfeito? Não há milagre maior que o milagre da encarnação. E quando o milagre da encarnação veio, Deus estava sendo realista pela segunda vez. Deus estava dizendo, há necessidade de um novo início, porque tudo está sem forma e vazio. Portanto, não mais haja luz. Haja meu filho para a salvação eterna. Haja Cristo, o Messias. Em Gálatas capítulo 4, versículo 4, o apóstolo Paulo diz que na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher. Irmãos, não foi em qualquer momento. Foi no momento que a humanidade mais precisava. Que Deus disse, haja cruz. Que coisa fantástica. Em Gênesis ele diz, haja luz. Em Mateus ele diz, haja cruz. Que Deus é esse? Diz para mim que Deus é esse. Mas as comparações não terminam aí, Jeremias. Segundo lugar, quando você olha para Gênesis, você vê que Deus foi estratégico. Sério? Sério? Deus foi estratégico. Vem junto comigo. No primeiro dia, luz e trevas. No segundo dia, céus e mares. Terceiro dia, terra seca. O que Deus fez nos 3 primeiros dias? Não estava tudo junto e misturado e embolado? Ele separou para poder depois a vida vir a existir. E aí, a partir do 4º dia, ele faz aparecer sol, lua e estrelas. E aí ele preenche de forma definitiva a noção de luz e trevas.
Se no segundo dia ele simplesmente separou o céu e os mares, ele no sexto dia então, ele enche os mares de peixe e o céu de pássaros. Ele traz vida. Se no terceiro dia ele manda existir a terra seca, no sexto dia, sexto, ele faz animais terrestres surgirem. E por fim o homem, para conduzir todas as... Você está vendo que Deus, ele parte do mais simples para o mais complexo. Ele antes separa, depois ele enche de vida. Você está vendo que quando ele separa, ele vai colocando as coisas no seu devido quê? Lugar. E você consegue ver que de forma estratégica, no momento certo, ele enche de vida a terra. De cores, de cheiros, de aromas, de sabores. Esse é Deus. Quando Jesus veio, Deus continuou sendo estratégico. Ele tinha que mostrar para a humanidade que estava vindo seu filho e que naquela figura histórica chamada Jesus viria exatamente o Messias esperado. O que Deus fez? Deus enche o Velho Testamento de profecia. E depois, quando ele pega cada autor do Novo Testamento de forma extraordinária, ele diz, isso aqui aconteceu com Jesus Cristo histórico para que se cumprisse a profecia tal. Isso veio para que se cumprisse a profecia tal. Isso veio para que se cumprisse a profecia tal. Isso é fantástico. Só que o mais fantástico ainda é que Deus move céus e terra do seu trono, arquitetando não só tudo através do Velho Testamento, mas no momento certo fazendo tudo acontecer. Olha que fantástico. Amados irmãos, abrem Isaías 7,14. Isaías 7,14. Em Isaías 7,14 você tem a palavra de Deus dizendo que quando Cristo viesse, primeira grande prova é que ele seria filho de uma o quê? Virgem. Só Deus engravida virgens. Só Deus faz virgem gerar, não tendo conhecido homens. Agora vá para Miqueias 5:2. Miqueias 5:2. Segunda grande pista que Deus dá do momento histórico em que seu filho viria, é que seu filho nasceria em Belém. E tu, Belém Efratas, de maneira alguma és entre as menores, porque de ti há de sair aquele que há de apacentar Israel. E a terceira grande pista está em Oséias 11:1. Porque por algum motivo esta criança teria que sair de Israel, ir ao Egito, e Deus do Egito chamaria o seu o quê? Filho. Irmãos, Deus quando faz. Primeira coisa que Deus fez, Deus pega, escolhe a menina ideal. Se lembra da aula passada? Porque Maria? Por que não outra? Porque Maria tinha a capacidade de dizer, eis aqui a serva do Senhor. Por que José e não outro? Porque José era justo. E bastaria ouvir a voz de Deus, se quedaria perante a voz de Deus. Então, olha que interessante. Para se cumprir no ventre da virgem, Deus que não deixa nunca um filho dele enganado,
Deus envia ninguém menos do que o seu maior assessor para a comunicação no céu. Não desce um anjo qualquer. Se é possível dizer que existe anjo qualquer, desce Gabriel, aquele que assiste no trono de Deus. Você acha que é qualquer um que fala por Bolsonaro? É qualquer um que pode dizer, estou em nome de Bolsonaro? Tu achas que é qualquer anjo que pode dizer, eu falo agora em nome do Senhor e eu estou te trazendo, eu, Gabriel, que assisto, estou te trazendo? Primeira coisa que Deus faz, escolhe o casal, e Gedeon desce o mais convincente de todos os anjos, para que o recado não ficasse pela metade. Conversa com Maria, conversa com José, e eles entendem que Deus está agindo. E aquela mulher diz, cumpra-se em mim a vontade de quem? De Deus. Primeiro problema resolvido. Haja luz. Luz vem no Novo Testamento. Iluminação para que eles não ficassem sem entender o que estava acontecendo. Luz plena e absoluta aparece no Novo Testamento. E o que eu acho fantástico tinha que nascer em Belém. Onde é que os dois estão? Lá no norte. Nazaré. Lá na Galileia. Tinham que descer. Jeremias, tinham que descer. Porque Jesus tinha que nascer em Belém. Sabe o que Deus faz? Deus pega o imperador romano e diz, baixa um decreto, mandando recensear todo mundo, para que todo mundo vá na cidade de origem, para lá ser contado. Quem tem que vir daqui até Belém, José e... Porque não são os reis que governam o mundo. Deus está no controle. Que Deus é esse? Que Deus é esse? E quer ver o mais fantástico? Deus tinha dito que do Egito chamaria seu filho. Então algo aconteceria. Vêm magos de Oriente, lá do Oriente, trazer presentes a Cristo. Pensam que Cristo ia nascer em Jeru. Deixam Herodes em polvorosa. Herodes, que tinha matado quase todas as suas mulheres, com medo de perder o trono. A maioria dos seus filhos, com medo de perder o trono. Quando soube que o novo rei tinha nascido, disse, volta, me comunica, que eu quero adorar. Quero me prostrar. Escute. Vem gente do outro lado do mundo para trazer para Cristo o quê? Incenso, ouro e o quê? Eu quero chamar a atenção só de um fato, de um dos presentes, ouro. Por que trouxeram ouro para Cristo? Porque Cristo ia ter que fugir para onde? Para o Egito. E você acha que é fácil ganhar dinheiro em outra nação? Pergunte aos refugiados venezuelanos que estão descendo para o Brasil. Tem médicos, irmãos, médicos com mais de 20 anos de profissão dizendo, eu sei o que fazer, mas eu não posso exercer minha profissão no Brasil. Se hoje é complicado exercer a profissão fora do seu país, diga se haveria espaço para José no Egito. Mas Deus tinha dito, do Egito chamei o quê?
O mesmo Deus que chamaria do Egito seu filho, leva seu filho para o Egito para protegê-lo e dá a ele condições financeiras para lá viver. Que Deus é esse? Que Deus é esse? Veja que tal como no Gênesis ele é estratégico, ele mexe todas as coisas, ele trabalha com todas as coisas de tal forma que tudo se junta para que o Messias venha e o Messias viva. As comparações não terminam aí. Se você olha para o Gênesis, você vê um Deus paciente. Um Deus o quê? Paciente. Deus poderia ter criado o mundo em 1 segundo? Acaso há impossíveis para Deus? Mas o que ele faz? Primeiro dia. Depois o quê? Depois terceiro, quarto, quinto, sexto. Aí é que ele diz, está muito bom. Isso é uma figura do que viria depois. Quando começa a nova história humana, ela começa também com atos maravilhosos de paciência de Deus. Deus, em primeiro lugar, tem paciência com José e com Maria. Porque são dois judeuzinhos com cabeça de judeu no primeiro século. Instrui, conversa. Maria chegou a pedir provas. Porque Maria só cantou o Magnificat depois que o anjo disse, tua prima estéril já está grávida. 6 meses, barrigão. Maria foi correndo. Sim, visitar, ajudar e etc. Mas para tirar os 9 fora, sabia? Você sabia disso? Porque mulher é assim. Mulher é assim. Se hoje vocês assim são, e na época que o sofrimento era 10 vezes maior, quando chega lá, bucho se comunica com o quê? Com bucho. E a glória de Deus toma as 2 crianças. Aí ela canta o Magnificat. Sim. Quando em Gênesis o Senhor criava cada coisa no dia próprio, ele estava dizendo, quando eu recomeçar a história humana, eu serei extremamente paciente. Deus foi tão paciente que seu filho também foi gestado em 9 meses. Deus foi tão paciente que tem a calma de ver seu filho crescer, andar, balbuciar as primeiras palavras. Deus foi tão paciente que Deus entrega seu filho aos cuidados de uma menina que nunca tinha filho. Você já imaginou a pobre da Maria? Limpando e dizendo, meu Deus do céu, é o rei que vai se sentar no trono de Davi para sempre. Porque Maria guardava tudo no seu quê? No seu quê? Tudo. E era o filho dela, e gerado pelo Espírito Santo. Como é que pega um rei? Como é que bate num rei? Como é que dá puxão de orelha num rei? Deus queria que seu filho em tudo fosse experimentado. E queria que seu filho conhecesse a minha vida e a tua vida do início ao fim, para ser o nosso grande intercessor.
Eu, como pai, eu quero que meus filhos cresçam logo. Eu quero que meus filhos vençam logo. Mas é incrível a habilidade de Deus Pai esperando, aguardando, sorrindo e vendo. E pensando, aqui tu tinhas toda a glória, né, menino? Que Deus é esse? Paciente. Quando você olha para Gênesis, você vê um Deus feliz. Cada dia que terminava, a expressão é: e viu que era bom. Sabe o que significa a expressão viu que era bom? Ou seja, estou feliz com o que eu estou fazendo. E viu que era bom, e viu que era bom. E no último dia, quando tudo terminou, você vê um Deus radiante dizendo, porque a expressão não é mais viu que era bom, viu que era muito bom. Tu não achas que o pai se alegrava em cada momento da vida do filho? Eu vou te provar. Quando aos 30 anos ele é batizado, ouve-se uma voz do céu dizendo: este é em quem? Glória a Deus. Ali Deus estava dizendo: está tudo muito bom. Estou dando à humanidade uma nova chance. Que Deus é esse? Que Senhor é esse? Ó profundidade da ciência, da sabedoria, do conhecimento. Quem consegue discernir a mente do Senhor, quem lhe foi conselheiro. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Eu vejo o Senhor aqui, irmãos. Quão preciosas são as horas com o Senhor. Diz para mim que Mateus é um novo Gênesis. Diz para mim que tudo não estava começando. Mostra-me o contrário de que Deus não estava abrindo a nós a chance definitiva de estar em sua presença. Agora escute. Nada mais me chama a atenção do que a humildade. Só um Deus que queria nos ensinar o que é humildade poderia, além de ter criado o mundo em 6 dias, ainda nos dizer como fez. Convenhamos. Se eu e você fôssemos Deus, nós já tínhamos matado todos os ateus do mundo. Bichinho arrogante. Sujeito que é um nada. Mas não, ele humildemente, Heber, ele pega um homem chamado Moisés e ele diz: eu vou te ensinar o cântico da criação. A finalidade não é científica, eu não estou te ensinando ciência. Eu não estou dizendo que apareceu primeiro, eu não estou dizendo se astros se uniram. Eu quero somente que você entenda que eu estou por trás de absolutamente tudo isso. E o mínimo que se espera quando se olha para o céu é a glorificação de quem o criou. Isso é humildade.
Porque eu e você não gostamos de dar explicação para os outros. Você acha que eu e você gostamos de dar explicação? Lógico que não. A gente faz e fez. A coisa que mais odiamos é fazer declaração de imposto de renda. É o auge, né? Dizer para o Estado que a gente é bandido, que gerou dinheiro com trabalho e depois ainda dá para o Estado o que é nosso. A criação reflete um Deus que depois poderia dizer para a gente: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino o quê? Agora olhe para cá. Com a nova criação, você tem o auge da humildade. Porque quem é que fez tudo o que está no Gênesis? É quem agora toma forma humana. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas o quê? E sem ele nada do que foi feito o quê? Quem disse haja luz foi Cristo. Quem disse faça-se separação foi Cristo. Quem ordenou e tudo aconteceu foi Cristo. E agora o Senhor do universo se despe de sua glória para se tornar um de nós. Talvez por isso o apóstolo tenha dito: tem de vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, Filipenses 2, que subsistindo em forma de Deus não quis se igualar a Deus, mas antes esvaziou-se, tomando a forma humana para a morte, e morte de cruz. Humilhou-se, pelo que Deus o exaltou sobremaneira, lhe dando um nome que está sobre todo o nome, para que ao nome dele todos os joelhos se dobrem nos céus e na terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que Deus é esse? Irmãos, Cristo veio para um novo início. Cristo é um novo e último Adão. E louvado seja em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos orar agradecendo. Os irmãos sabem perfeitamente que eu sempre tenho que sair nesse momento, eu tenho que ministrar a aula. Mas toda quarta a gente está junto ouvindo a palavra de Deus. Que delícia, né? Que Deus fantástico. Jeremias, meu filho, vem cá. Faz essa oração. Depois já canta para recolhermos a oferta. Depois chama os dizimistas. Faz barba, cabelo e bigode. Amém? Feche os olhos. Vamos orar agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, queremos te agradecer neste momento, ó Pai, pela tua palavra, pelos ensinamentos, ó Pai, que nós estamos tendo aqui o privilégio de todas as quartas-feiras, Senhor Jesus, estar aprendendo um pouco mais da tua palavra. Venha nos encher mais e mais da tua graça para a gente criar essa comunhão contigo a cada dia que passar, Senhor. Muito obrigado por esta oportunidade de estarmos aqui essa noite. Muito obrigado, Senhor Jesus, pelos seus ensinamentos. Muito obrigado pela vida do pastor Gideon Júnior, Senhor Jesus, que tu tem usado de maneira maravilhosa para nos transmitir a tua palavra, o teu ensinamento, Senhor. Nós te louvamos e nós te agradecemos. Amém, Jesus. Amém.